Chegada, pois, a tarde daquele dia, em que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Mais uma vez, nesta radiosa manhã, seja glorificado o Pai da glória, nosso Deus eterno e autossuficiente. Nesta manhã, mais uma vez, seja glorificado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso extraordinário, maravilhoso e único Salvador. Nesta manhã, mais uma vez, seja glorificado o Espírito Santo, nosso admirável e indispensável Consolador. Quero, por primeiro, render graças a Deus pelo privilégio desta oportunidade. Estar aqui outra vez significa para mim, na verdade, um privilégio. Poder abrir diante deste público respeitável, piedoso e atento para ministrar a palavra de Deus é uma responsabilidade que nunca pode ser deixada de lado. Não há nenhuma pessoa neste mundo efetivamente capaz de, com sua inteligência, com seus dons naturais, com suas habilidades próprias, explanar a palavra de Deus com eficiência. Ninguém pode fazer. É um favor de Deus nos conceder o privilégio a nós, homens mortais, o privilégio de ministrar a palavra do Senhor. Palavra que só Ele entende, porque saiu da mente dele. Palavra cuja profundidade legítima e determinante, só Ele pode, na verdade, assimilar. Eu publicamente agradeço a Deus o privilégio, o grande privilégio, o maravilhoso privilégio de ser um pregador do Evangelho. E não queria ser outra coisa neste mundo. Absolutamente não queria. Não gostaria de ser jamais outra coisa. Porque de todas as missões e de todas as funções, a mais sublime, a mais eloquente, a mais extraordinária, a mais frutífera e a mais gratificante é precisamente esta: semear a semente da vida eterna. A palavra do bem, a palavra do amor. A palavra da paz, a palavra do perdão. A palavra que sara, a palavra que ressuscita. A palavra que lava, a palavra que purifica. A palavra que santifica, a palavra que alimenta. A palavra que promete, a palavra que cumpre. A palavra que levanta e a palavra que mantém. A palavra que quebra as resistências e amolece os corações. Palavra que é mel, palavra que é espada. Palavra que é vida, palavra que é poder. Palavra que é santa, palavra que é poderosa. Palavra que não mente, palavra que não erra. Palavra que não falha, palavra legítima. Palavra eterna, palavra de sempre. Palavra do Pai, palavra do Filho, palavra do Espírito, palavra de Deus. Palavra, 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 palavra. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Hebreus 4:12, porque a palavra é viva e eficaz. Nem só de pão, Mateus 4:4, viverá o homem, mas de toda a palavra. Fiquem cheios da palavra. Amem a palavra. Mergulhem na palavra. Deleitem-se na palavra. Mas não se divirtam com a palavra. Edifiquem-se com ela. A palavra não foi feita, não foi escrita, não foi distribuída, não é repartida para nos distrair. Ela é oferecida para nos enriquecer, para nos fortalecer, para nos fortificar, para nos engrandecer. E à medida que nos engrandece, menores nos tornamos. E quanto menores nos tornamos, maior é a nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Parabéns à juventude. Parabéns à igreja do Senhor. Essa é uma igreja de eventos permanentes. A igreja é o grande evento na terra. Deus seja louvado por tudo.
Privilégio poder reencontrar este venerável servo de Deus, pastor José Santos, pastor Silas, amigo mesmo. Um amigo é aquele que longe da gente fala bem, não é? E os outros falam mal perto, não é? Os amigos falam bem longe. Obrigado sempre, pastor Silas. Pastor Esquerdo, obrigado pela gentileza do convite. E me permitam que eu tome alguns segundos preciosíssimos para render graças a Deus pela vida deste jovem pregador, pastor Jean Porto. Eu me alegro de te ver aqui esta manhã, porque eu sempre acreditei no teu futuro. Eu sempre acreditei na excelência do teu ministério. Eu louvo a Deus. Eu já disse, longe de ti, então não custa nada dizer aqui perto, que eu gostaria que nós tivéssemos algumas dezenas de Jean Porto neste país. O Senhor seja contigo e que nunca te afastes da rota, porque estás num caminho precioso. O Senhor seja contigo. Eu quero pedir-lhe a você que trouxe nesta manhã o exemplar da Bíblia Sagrada. Quero lhe pedir que eu abra, por favor. Quero pedir a gentileza a cada um e a todos de abrir este livro em dois lugares diferentes. Nós vamos ler 2 versículos. O primeiro versículo nós vamos ler está no livro de Josué, no capítulo de número 3. Por favor. Diz assim Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Extraordinário ter a consciência, a convicção, a certeza, a segurança de que isto está na Bíblia, porque vem até nós, nos alcança. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu lhes peço a especial gentileza agora de dar um pequeno, grande salto. Nós vamos para Hebreus 4:12, por favor. Os que já encontraram, digam sim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Os que amam e aceitam, os que creem e guardam, os que confiam e dependem da palavra de Deus, podem dizer amém? Amém. Na sexta-feira, o Senhor trouxe aqui o eminente pregador do Evangelho. Eu tenho um grande apreço por ele, um homem que tem um conhecimento extraordinário da palavra. Ele disseca este livro com muita precisão. Pastor Cláudio Gama, ontem à noite, a igreja foi brindada com uma mensagem atualíssima, não é? Eu preciso da cópia daquele vídeo, eu preciso saber, viu? Essa suína, não é? Ok. E como esta noite também outro varão muito eloquente na palavra vai estar ministrando a palavra do Senhor, então vamos ter um tira-gosto espiritual aqui hoje de manhã. Vamos ter uma pequena, uma suave, uma light meditação na palavra do Senhor. Nenhum livro da Bíblia poderia ser posto de lado, absolutamente nenhum. Por mais que nós imaginemos que alguns livros são eminentemente mais sublimes do que outros, é a nossa imaginação, todos são necessários. Aprove a Deus determinar que a Bíblia seja o que é, e ninguém pode alterá-la. Este livro não pode sofrer alterações de nenhuma ordem, ele mantém o selo da perfeição de Deus. Ele tem a assinatura do Pai, ele tem a presença permanente do Espírito e tem a chancela do Filho, o maravilhoso Salvador da humanidade, a quem é destinado este livro. A Escritura Sagrada tem livros que despertam em nós um apetite maior, uma sensação maior de prazer. Todavia, todos nos são úteis, todos nos são necessários, todos nos são indispensáveis. Há livros do Antigo Testamento que não são bem entendidos quando lidos isoladamente. São melhor compreendidos quando os ligamos ao Novo Testamento.
Isso é um propósito de Deus. Porque o novo, na verdade, só se explica bem no velho. O novo, na verdade, só se compreende bem quando já se lê o antigo. Mas o antigo só se revela com clareza quando se chega ao novo. O Antigo Testamento é a planta. O Novo Testamento é o edifício. O Antigo Testamento é o projeto. O Novo Testamento é a realização. O Antigo Testamento é a promessa. O Novo Testamento é a realidade. O Antigo Testamento é a sombra, muito escondida. O Novo Testamento é a realidade palpável. E nós nos alegramos pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Às vezes, pessoas não compreendem bem o livro do profeta Daniel e convém que leiam pausadamente a carta aos Hebreus e depois o Apocalipse, e este, principalmente o último, explicará bem o livro de Daniel. Quem quiser entender melhor, do ponto de vista espiritual, o livro de Josué, faz muito bem ler pelo menos 3 ou 4 vezes a carta de Paulo aos Efésios. O livro de Josué. Josué é um homem extraordinário. O seu nome não está literalmente mencionado na lista dos heróis da fé, e Deus não precisa dar explicações por isso, mas ele está implicitamente narrado porque está escrito lá na galeria dos heróis da fé. Pela fé, os muros de Jericó caíram e eles estavam, os israelitas, sob liderança efetiva de Josué. Josué é um exemplo para a mocidade em qualquer época da história, quer há 2000 anos, quer há um século, quer hoje, quer amanhã, se esse amanhã chegar, posto que estamos esperando a volta do Senhor para qualquer momento. Josué é o exemplo de um jovem que se prepara para o desconhecido, apoiado no conhecido. Josué é o exemplo do jovem que não conhece o futuro, mas descansa em quem controla o futuro. Josué é o exemplo do jovem que não tem uma informação precisa do que vai poder acontecer amanhã, mas que está conservando o seu hoje com muita segurança, porque ele sabe que o melhor amanhã acontece quando o dia de hoje já é uma preparação para ele. E um dia Josué está despejando água para que Moisés possa executar os seus trabalhos pessoais de higiene. E muitas pessoas podem imaginar que Josué é apenas um cidadão que está, como se diz muito na gíria aí, puxando a sacola. Mas a verdade, Josué está plantando, Josué está semeando, Josué está se preparando para o futuro. Deus tem um homem para cada obra e Deus tem uma obra para cada homem. E as coisas não acontecem bem quando o homem faz a obra errada ou quando a obra está com o homem errado. Só funciona bem na igreja quando o homem certo está no lugar certo. E o homem certo no lugar certo depende de um terceiro segredo, que é o tempo certo. E há casos em que o homem certo no lugar certo não fez a coisa certa porque não estava no tempo certo. Espero que você se sinta nesta manhã que você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, fazer a coisa certa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a Escritura Sagrada nos indica algumas coisas assim muito simples. E como eu disse, são espirituais, são verdadeiras, mas são light. Deixa alguma coisa para ele ali mais profunda. E aqui nem se fala. Pois bem, eu quero esta manhã recordar que Deus tem um homem para cada obra. Deus escolheu um homem chamado Moisés e disse: você vai libertar o meu povo do Egito. Você vai liderar o maior movimento migratório de todas as épocas. Nunca houve repetição. Jamais aconteceu alguma coisa igual. Deus gosta de coisas únicas, porque Deus é único. Então, Deus escolheu Moisés para liderar a saída do povo de Israel. Porque Moisés era paciente, porque Moisés era perseverante, porque Moisés era tolerante, porque Moisés sabia ouvir, porque Moisés sabia esperar, porque Moisés sabia perdoar.
E Deus levou Moisés até quase ao fim da jornada. E quando está já visível o leito do Jordão, então Deus diz a Moisés que suba ao monte, que olhe para os horizontes. Deus lhe reafirmou a promessa. Deus manteve de pé a segurança de que Moisés havia, na verdade, estado com ele e Deus não o abandonaria. E Deus, pela única vez na história, não o fez antes, não fará depois. Deus assumiu uma postura de uma profissão que não é das mais desejadas do mundo, mas Deus disse: eu vou ser, só porque Moisés merece. E Deus foi o coveiro de Moisés. Sepultou. Agora, Deus não quis que Moisés liderasse o povo na entrada em Canaã. E Deus não quis porque Deus tem um homem certo para a tarefa certa. Moisés era o homem ideal para tirar Israel de Canaã, do Egito. Moisés era o homem certo para tirar Israel e removê-lo do cativeiro egípcio. Mas Moisés não era o homem certo para introduzir Israel em Canaã. Porque Deus precisava de um homem extremamente manso para lidar com o povo durante 40 anos no deserto. Mas não precisava dessa mansidão para entrar em Canaã. Porque Canaã não precisava de um homem manso. Canaã precisava de um homem obstinado, de um homem guerreiro. Se Moisés entra com o povo em Canaã, ele perdoaria os filisteus, os heteus, os heveus, os girgazeus, os jebuseus. Ele perdoaria todos. Você ia perdoando. E então iria haver um ecumenismo suicida lá em Canaã. Ele disse: Moisés, obrigado pelos 40 anos aqui, mas agora deixa, porque eu não quero um perdoador. Eu quero um valentão aí, tipo Josué. E Josué está aqui, de repente chega um varão diante dele e ele diz o seguinte: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque sou inimigo, mas para ter aqui. 1, 2, 3, nesse momento eu venho lá de cima. Então, tá bom. Deus abençoa tudo. Descubra, meu querido jovem, tente descobrir, meu querido jovem, nesta manhã, o que Deus tem para você. Nunca queira fazer o que outros estão fazendo, porque eles já estão fazendo. Faça o que Deus quer que você faça. Quando você cobiça fazer o que outros estão fazendo, você peca, porque a Bíblia diz claramente: não cobiçarás nem a mulher do teu próximo, mas também não o trabalho do teu próximo, a função do teu próximo, o ministério do teu próximo. O que Deus guardou para você, meu irmão e minha irmã, é único. É único. E mesmo que haja, e provavelmente haverá, mesmo que haja pessoas muito capazes, bem mais capazes do que você, Deus não separou uma obra para você porque você é capaz. Deus separou uma obra para você porque Ele vai capacitar você. Deus se glorifica em nos capacitar. Deus se glorifica em tomar uma pessoa que não tem e lhe dá para que tenha. E enquanto o diabo trata de roubar o pouco que temos, Deus acrescenta para nós sempre e faz com que tenhamos muito mais do que pensamos. Quantos glorificam o nome do Senhor esta noite? Josué se prepara para liderar o povo em uma nova dimensão de vida. É uma dificuldade hoje quando algumas pessoas não compreendem que o propósito de Deus, o método de Deus, o mecanismo de Deus, a metodologia de Deus não é a metodologia humana. Irmãs e irmãos, Deus trabalha através de ciclos. Quantos podem repetir comigo esta palavra? Ciclos. Você e eu precisamos entender que Deus trabalha através de ciclos. Deus não está em nenhum ciclo, porque na verdade está acima de todos. Mas Ele trabalha através de ciclos, de períodos. Foi assim que Ele determinou. Isto é, desde o princípio. Existe o ciclo da infância, existe o ciclo da adolescência, existe o ciclo da juventude, existe o ciclo da maturidade. E como todos sabem, existe o outro ciclo. Pois bem, Deus trabalha assim. Em qualquer área da vida, da natureza ou no mundo espiritual, Deus trabalha através de ciclos. Há muita confusão no meio do povo de Deus quando nós não percebemos a mudança dos ciclos. Quando nós não percebemos que terminou alguma coisa, hoje se chamaria isto, a grosso modo, dispensação, mas esta palavra tem sua conotação específica.
Eu não estou generalizando, eu queria que você visse isto em diferentes dimensões da vida. E quando Moisés estava liderando o povo de Israel durante 40 anos na travessia do grande deserto, era o ciclo do maná. Eu vou pedir que repitam, porque é até doce. Maná era doce. Ciclo do maná. E durante o ciclo do maná, Deus operava independentemente de orações do povo. Nunca ninguém disse, Deus manda maná. Deus mandou maná independentemente de orações. O ciclo do maná era o ciclo do sobrenatural. O ciclo do maná era o ciclo de uma disciplina específica. Você tem que colher maná, mas você só colhe para hoje, porque o maná de amanhã não é o maná de hoje. Coisa linda. Mas no dia que Israel deixou o deserto, no dia que Israel atravessa o Jordão, no dia que Israel entra em Canaã, Deus disse, terminou o ciclo do maná. E agora vocês vão plantar e vocês vão colher. A dificuldade que nós temos é na mudança das gerações, é na mudança dos ciclos. Quando as pessoas que passaram 40 anos comendo maná não querem entender que agora tem que plantar. Esta é uma dificuldade que existe na casa de Deus. O conflito de gerações acontece quando nós não percebemos os ciclos de Deus. Houve uma época em que o reino era o povo de Israel era governado por juízes. Isto é um ciclo, mas terminou o tempo dos juízes, agora são reis, e os reis não funcionam como funcionam os juízes. Bem-aventurado aquele que discerne os tempos, bem-aventurado aquele que conhece o seu tempo. Havia algumas coisas que nós não fazíamos na nossa igreja há 30 anos, nós não fazíamos, nós éramos contrários, e hoje nós fazemos. E alguém pensa, vocês mudaram. Nós não mudamos, o ciclo mudou. O ciclo mudou. Nós estamos no outro período, estamos no outro ciclo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ciclo do maná é o ciclo do maná. O ciclo do deserto é o ciclo do deserto. Agora é Canaã. Agora nós vamos ter que pelejar. Agora nós vamos que enfrentar uma situação completamente nova. Há pessoas, não, são muito poucas, mas elas existem, elas estão por aí. Elas insistem em continuar digitando, teclando um Underwood, parece que este era o nome, uma Hamilton, mesmo elétrica, mas isto já passou. Nós não estamos mais no tempo das máquinas de escrever, agora é o tempo do computador. Eu disse, não, eu não sou desse tempo, eu resisto a isso. Se você não aceitar o novo ciclo, você vai ser atropelado pelo ciclo novo. Então é melhor você entender os tempos novos. Agora, algumas coisas não mudam. Por exemplo, Deus não muda. A palavra de Deus não muda. A nossa fé em Deus não muda. Mas as circunstâncias da vida, elas mudam. Só quem está entendendo isto, diga amém. Amém. E Josué, então, está se preparando e sendo preparado por Deus para entrar em Canaã e possuir a Canaã. Uma coisa é Deus prometer algo para você. Outra coisa é você possuir. Nós precisamos ter um discernimento espiritual muito profundo para estabelecer a diferença entre receber a promessa e receber a bênção. Muitas pessoas estão fazendo confusão. Receberam a promessa e não receberam a bênção. E porque não receberam a bênção, pensam que a promessa está invalidada. Promessa é uma coisa, bênção é outra. A promessa da bênção vem hoje. A bênção vem no tempo que Deus quer dar para você. Agora, o que é fé? Fé é acreditar que quando Deus fez uma promessa de bênção, mesmo que a bênção vá ser recebida daqui a 20 anos, mas quem tem a promessa com fé, já tem a bênção. Agora, enquanto você não recebe a bênção, você vive com a fé na promessa. Agora, para você e para mim, promessa é uma coisa e bênção é outra. Mas eu queria dizer isso ao pé do seu ouvido. Para mim e para você, bênção é uma coisa e promessa é outra. Para Deus, não. Para Deus, bênção e promessa é a mesma coisa. Quando Deus fizer a promessa, para Deus, a bênção já está com você. Agora, você não. Você vai esperar o tempo que a bênção vai chegar. Só quem entendeu isto, diga amém. Amém. Quem não entendeu, eu não sei o que vai dizer. Muito bem, nós vamos um pouquinho na nossa consideração. E chega o capítulo 3 do livro de Josué.
Para trás, nós temos algumas coisas extraordinárias, eu destaco com uma ênfase muito especial, o Mar Vermelho se abrindo. Agora nós temos um desafio para frente, que é o Jordão se abrindo. Deixe-me dizer duas coisas. O Mar Vermelho só precisa ser aberto uma vez. Há pessoas que estão pedindo que Deus abra o Mar Vermelho pela segunda vez. Mar Vermelho só precisa ser aberto uma vez. Deus não clona, Deus não é repetitivo, Deus tem novidades, Deus tem coisas impressionantemente novas para frente. O Mar Vermelho se abre, mas só se abre uma vez. O Mar Vermelho não se abrirá jamais, porque já se abriu. Agora, Josué, não diga ao povo que o Mar Vermelho vai se abrir outra vez. Agora é o Jordão. Agora nós estamos pensando que cada vez os nossos desafios serão piores. Oh Deus, Tu fizeste um grande milagre que foi abrir o Mar Vermelho. Eu estou pensando agora como é que vai ser, meu Deus, se eu aguento no meu coração o impacto de ver o que é que vem agora para ser aberto, meu Deus. Se Tu abriste o mar, o que é que Tu vais abrir? Vai abrir o céu todo o tempo. Não, Deus abre o mar hoje e amanhã vai abrir o Jordão. Agora você sabe, para Deus é a mesma coisa, mas para nós não é. Agora escute, se Deus já abriu o mar, é difícil para Deus abrir o Jordão? Como é que nós estamos duvidando que Deus abra um rio, se Ele já abriu um mar? Mas estamos com medo de que Deus não nos dê uma bênção pequena, se Ele já nos deu uma grande? Como é que estamos pensando que Deus não vai dar um emprego para nós, se Ele já deu perdão de pecados, que é mais caro do que 1000 empregos? Eu quero que você ponha no seu coração, por favor, esta manhã o seguinte: quem abriu o mar para mim, abre qualquer rio. Quem já abriu o mar uma vez, abre qualquer rio, qualquer rio. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: não há nenhuma bênção que você deseje de Deus que seja maior do que você já recebeu, a sua salvação. Não há nenhuma coisa que pareça mais difícil para ser feita do que aquilo que Deus já fez, a sua libertação. Não deixe o diabo enganar você. Ah, meu Deus, conseguir um carro vai ser a coisa mais difícil da vida. Não, mais difícil era você ser perdoado. Já é. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir comprar uma casa. Ah, meu Deus, é a coisa mais difícil. Não. A coisa mais difícil era você conseguir uma casa no céu. Não já tem? Na terra é fácil. Levanta a sua mão comigo e glorifica a Deus. Eu estou vindo esta manhã como mensageiro de Deus para dizer para você: não deixe o diabo lhe enganar. Tudo que Deus fizer não é tão grande como o Mar Vermelho daqui para frente, não. É pequeno como o Jordão. O Mar Vermelho ele já abriu. Você pode me atender num pequeno favor? Eu não quero abusar disto, mas eu queria lhe pedir que você me ajudasse nesta mensagem, compartilhando este trecho de mensagem com alguém. O Jordão é menor do que o Mar Vermelho. Fala aí, por favor. O Jordão... Na verdade, o Jordão é infinitamente menor que o Mar Vermelho. Algumas pessoas dizem: olha, eu vou dizer uma coisa, pastor Jean, eu não entendo. Desculpe eu usar a expressão assim, bem, este silêncio é doido. Mas como doido? Este homem vai para a televisão e diz que está gastando milhões. Este homem é doido. Como é que ele acredita nisso? Escuta aqui, quem acredita na salvação não acredita nisso? O que é mais difícil? É Deus dar para você um programa de televisão ou tirar você das garras do diabo? O que é mais difícil para ser feito? É você conseguir comprar um Vectra ou é você ter o nome escrito no livro da vida? Eu vou pedir que você, por favor, levante sua mão e diga comigo: o melhor já aconteceu, o maior já sucedeu. Para mim, dá um grito aí: o Mar Vermelho já se abriu, o Mar Vermelho já se abriu. O Mar Vermelho já se abriu. O Mar Vermelho já se abriu. Agora vamos terminar dizendo: o que vier por aí é só Jordão. O que vier por aí é só Jordão, gente. A minha próxima consideração é a seguinte:
Nós precisamos ser amadurecidos quando nós consideramos o passado e precisamos ser amadurecidos quando nós consideramos o futuro. Há pessoas que valorizam mais o passado do que o futuro, elas estão erradas. O passado não é mais importante do que o futuro. Agora eu não estou falando mais de mar vermelho, estou falando agora de época de vida. Há pessoas que valorizam mais o passado e em detrimento do futuro, essas pessoas estão saudosistas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que você estude, por mais que você saiba, deixa ele fazer um pedido. Não se forme, nunca se forme, não vá para a faculdade de arqueologia espiritual, não, por favor. O meu passado. Já expeli demônios. Vocês não me conheceram em 1950. Eu era poderosíssimo. Vocês não me conheceram no tempo... vocês não me conheceram, eu era um monstro. Eu sinto muito se você era um monstro. O que é que nos liga ao passado e o que é que nos liga ao presente? Vamos falar assim, bem claros. A gente, na verdade, está bem descontraído. Nós estamos quase que conversando aqui esta manhã. Mas eu espero que seja útil para a sua vida. Você também espera? Amém. O que mais nos liga ao passado é o pecado. E o que mais nos liga ao futuro é a santidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando você e eu nos lembramos do passado, o que a gente mais se lembra é dos nossos erros. Ai, meu Deus, apaga isso da minha memória. Quando eu me lembro do passado, eu me lembro dos meus erros. Quando eu me lembro do futuro, eu me lembro de tudo o que Deus tem me prometido. Me faz um favorzinho, meu jovem, esta manhã. Sacode a poeira, joga assim de lado o teu passado e começa a agarrar o teu futuro. Mesmo um passado que envolva o mar vermelho aberto, não pense nele, porque no leito desse mar está Faraó e está também o seu exército. Eu quero pedir aos jovens que estão aqui esta manhã neste congresso, nossa visão é a visão de um grande futuro. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora eu pergunto, o Senhor não havia feito maravilhas ontem? Havia. E porque Deus está deixando de lado as maravilhas de ontem e está apontando para as maravilhas do futuro? Porque Deus não quer que nós trabalhemos em museus espirituais. Deus não quer que nós sejamos os colecionadores de vitórias do passado e percamos a nossa motivação para o futuro. O que Deus fez é lindo. Agora o que Deus vai fazer é glorioso. O que você tem é uma relação de 10, 20, 30, 40 bênçãos que Deus já lhe deu. Mas eu queria que você compreendesse o que vem aí. O que vem aí. O que vem aí. O que vem aí. Oh, meu querido jovem. Estende tua mão esquerda e diz assim: Deus, obrigado por tudo isto que eu colecionei no passado. Ok, agora põe essa mão para baixo. Estende assim, agora por favor, enche a minha mão de esperança. Aleluia, 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 aleluia. O que nos separa mais do passado é o pecado. O que nos liga mais ao futuro é a santidade. Agora, dois elementos na vida cristã, os quais são extremamente fundamentais para a nossa vida: a fé e a esperança. Eu sinto profundamente o fato de que algumas pessoas, depois de alguns anos de fé cristã, depois de alguns anos de prática de igreja, depois de alguns anos de vivência na casa de Deus, ainda não entenderam a diferença entre fé e esperança. De vez em quando você e eu encontramos pessoas que estão fazendo uma confusão tão grande, estão chamando a fé de esperança, estão chamando a esperança de fé, e às vezes não é nenhuma coisa nem outra. Ai, que confusão! E é tão fácil estabelecer a diferença. Mas eu queria pedir a você, e eu estou falando a jovens principalmente, eu queria pedir a você que amadurecidamente não fizesse nenhuma diferença
não, que você conheça a diferença e não faça nenhuma confusão entre fé e esperança. Deixa eu ver se eu posso explicar isto. A fé está sempre olhando para trás, para o que Deus falou ontem. A fé se firma na palavra e Deus já falou. A fé é a consciência do que Deus me prometeu ontem. A esperança é a certeza do que eu vou receber amanhã. O que é que liga o ontem ao amanhã? É o hoje. O que liga o ontem ao amanhã é o hoje. Ontem foi o dia das promessas. Amanhã vai ser o dia das realizações. E hoje? Hoje é o dia da santificação. Santificação é o melhor elemento para unir o passado ao futuro. Eu fiz muitas coisas ontem. Vocês creem? Cremos. Vou fazer muitas coisas amanhã. Vocês creem? Cremos. Para que as promessas de ontem se cumpram no amanhã que está chegando, por favor, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, o teu passado foi determinado pelo sangue de Jesus que foi expiado, que foi derramado na cruz do Calvário, mas o teu futuro está condicionado à tua vida de santidade. O tamanho da tua santidade hoje, a intensidade da tua santidade hoje, vai determinar a qualidade das bênçãos que tu possuirás amanhã. As maravilhas que o Senhor vai derramar sobre a tua vida amanhã estão condicionadas à qualidade de vida espiritual que tu tenhas hoje. Então, nesta manhã de congresso, nós vamos despojar-nos de tudo aquilo que nos impediria de possuir o máximo, para que o Senhor dê as maravilhas que já estão prometidas. Quantos podem, na verdade, dizer amém? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Muitas pessoas têm dificuldade em entender a Bíblia, e é muito bom que tenham. Cada vez que eu não entendo alguma coisa na Bíblia, eu me alegro. Eu digo, Deus, que maravilha, eu não entendo isto. Porque cada vez que eu não entendo uma coisa da Bíblia, eu glorifico a Deus e vejo Ele é bem mais inteligente do que eu. Cada vez que nós não entendemos alguma coisa na Bíblia, nós nos convencemos de que a grandeza não está aqui embaixo, a grandeza está lá em cima. De que a fonte da sabedoria não está aqui embaixo, está lá em cima. Nós temos gotas de sabedoria, a fonte está lá. O laboratório está lá. Colossenses 2. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas em que sentido eu estou realmente empregando estas palavras de confusão na Escritura, confusão em nós por causa da Escritura? É porque você lê um versículo assim, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. E diz assim, e o Deus de paz vos santifique. Pode repetir comigo, e o Deus de paz vos santifique em tudo. Agora vamos ver o outro texto que está aqui em Josué. Santificai-vos. E eu digo, eu não entendi. Deus me perdoa, não me deixa blasfemar não me deixa pecar, mas eu não entendi. Eu não quero dizer que na tua palavra, por favor Deus, por favor, eu não estou te ofendendo. Eu não estou dizendo que tem contração, mas eu não estou entendendo. Espera aí, Deus, sou eu que me santifico? Ou és tu que me santificas? Eu estava lendo em Josué, de santificai-vos. E fui em Tessalonicenses 5:23. O Deus me santifica. Deus, eu não entendi. Deus, sou eu que me santifico? Ou és tu que me santificas? Deixa eu fazer um teste com a mocidade. Deus nos santifica? Sim ou não? Você se santifica? Sim ou não? Agora eu não entendi nada. É você ou é Deus? Quantos acham que é Deus que nos santifica? Digo, eu acho. Quantos acham que somos nós que nos santificamos? Digam, eu acho. Somos nós ou é Deus? Aí Deus disse, Paulo, ajuda esse povo, Paulo. Paulo, ajuda esse povo, Paulo, porque eles não estão entendendo. Eles agora não sabem se eles se santificam ou se eu santifico. Ele disse, tá bom, Deus, obrigado. Mas como é que eu vou ajudar? Ele disse, deixa comigo, dou a palavra. Aí Paulo escreveu uma palavra tão simples, mas tão maravilhosa. E essa palavra, segundo eu entendo nesta manhã, ela pode dizer, irmãos, pela palavra de Deus e pela oração
é santificada. Quando é Deus que santifica, Ele santifica pela palavra. Quando sou eu que me santifico, eu tenho que começar a orar. Pronto, eu acho que está resolvido o problema. É Deus que nos santifica? De que maneira? Somos nós que nos santificamos? Começamos como? Pronto, agora a oração tem que ser segundo a palavra nos ajuda a orar e aí nós vamos ficar santificados. Santificados pela oração e santificados pela palavra. Foi por isso que eu li com os irmãos em Hebreus 4:12, porque a maneira divina de sermos santificados é pela palavra de Deus. Eu já me preparo para concluir, mas vou tomar um tempinho aqui com este assunto, porque agora eu queria pedir a Deus que me ajudasse a dizer algumas palavras aos irmãos, como é que a palavra de Deus nos santifica. Amém? Os irmãos se lembram do tempo em que a palavra santidade e a palavra santificar, tanto o substantivo quanto o verbo, eram vistos de uma maneira assim um pouquinho, é uma questão cíclica, deixa isso para lá. Agora vamos hoje o seguinte, a palavra de Deus nos santifica, Paulo escreveu, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós não vamos ver agora o que nós temos que fazer agora, para nos santificarmos, mas vamos ver como é que Deus usa o mecanismo espiritual, sobrenatural, para nos santificar. Volte, por favor, para Hebreus 4:12, e eu quero pedir que fique diante de você, meu irmão, eu quero que fique diante de você, minha irmã, este texto bíblico. Nós não vamos expor ideias humanas, nós vamos ler a palavra. Nós não vamos ver o que os teólogos pensam, nós vamos ouvir o que Deus sabe. A primeira curiosidade, eu vou chamar de curiosidade. A primeira curiosidade que nós encontramos incrustada neste versículo é a seguinte. Este versículo 12 de Hebreus 4, tão sobejamente conhecido, ele é o versículo das duplas. Ele é o versículo das duplas. Eu estou encantado, sumamente encantado nesta manhã, por duas coisas muito especiais. E eu vou mencioná-las para que você se sinta feliz de saber que está sendo observado. Primeiro, eu me encanto profundamente do nível de atenção que se está dando à palavra de Deus. Esta é uma igreja que está se destacando neste país pela qualidade de apetite espiritual. Esta é uma igreja que se está notabilizando no país. Esta não é uma igreja que ponha a palavra como elemento de segunda classe. Aqui a palavra impera. Aqui a palavra, na verdade, é pão. Aqui a palavra, na verdade, é maná. Parabéns, pastor Santos. Parabéns, pastor Silas. Parabéns, o ministério. Ou nós somos o povo da palavra, ou somos apenas povo. Ou nós somos o povo da palavra, ou então somos apenas povo. E nós não somos apenas povo. Com muita humildade, mas com muita segurança, vamos recordar que a Bíblia diz, povo especial, zeloso e de boas obras. Senhor Jesus, eu queria te pedir um pequeno favor, antes de eu continuar. Se o Senhor puder me atender, eu fico muito agradecido, Senhor Jesus. O que eu vou te pedir é o seguinte, aceita um aplauso do teu povo. Urabacaceri Xiandarabahas. Oyamaralabacaceri Andaralaxendarabahas. Aleluia. 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 É para ti, Jesus da glória, Senhor do universo, Rei dos reis, campeão dos campeões, general dos generais, é para ti, Senhor. Tua igreja te aplaude, te louva, te glorifica, te exalta, te adora, te teme, te reverencia. Tua igreja, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Ele se apraz em receber o nosso louvor, porque Ele é digno, totalmente digno, totalmente digno.
Quero pedir que você, comigo, por favor, observe as duplas que há neste versículo. Eu me mantenho fiel a esta versão. Não sei se você encontrará alguma pequena distinção aí. Ok. Em primeiro lugar, nós temos a dupla inicial, palavra e Deus. Porque a palavra de Deus. Palavra e Deus é a primeira dupla. Quando a Bíblia fala de palavra de Deus, a Bíblia não está falando de um livro. A Bíblia está falando mais do que de um livro. Está falando de uma mensagem. Mas a Bíblia está falando mais do que de uma mensagem. A Bíblia está falando de uma pessoa. Aqui na terra nós temos diferentes maneiras de chamar Jesus. Mestre, isto é bom, porque na verdade somos os discípulos. E às vezes não tão bem aprovados nas matérias. Às vezes chamamos a Jesus de Senhor, e está certo, porque nós somos servos. Atrevemos-nos a chamá-lo de amigo, porque ele já o fez conosco, amigo. Chamamos de médico sempre que aparece, não é preciso ser suína, pode ser mesmo caprina, nós já estamos chamando de médico. Muito bem, nós o chamamos de médico. Mas como é que os anjos chamam a Jesus no céu? De que maneira Jesus é tratado no céu? Em primeiro lugar, a palavra mestre não se pronuncia no céu. Ninguém chama Jesus de mestre no céu. Porque a palavra mestre só se usa onde existem discípulos, onde existem alunos. Melhor dizendo, para ser mais honesto, só se usa a palavra mestre onde existe ignorância. O discípulo não sabe, então, mestre, por favor, no céu, graças a Deus, sabe-se tudo. Mas pergunta-se, mas isto, saber-se tudo no céu, não significaria alguma coisa parecida com onisciência? Não e nunca. Mas como se sabe tudo no céu? É porque no céu existe uma universidade. Agora é uma universidade viva. É uma universidade pessoal. A universidade do céu é o rosto de Jesus. Você não precisa estudar no céu, não precisa nem ter livros. Você não precisa. Caderno, para que no céu? As mãos estão apontando aí. E esta era a segunda coisa que eu queria mencionar. Algumas pessoas fazendo apontamentos. Que lindo. Não dá muito para tirar hoje, não, mas à noite tem. Então, é o seguinte. No céu não se aprende. Por que não se aprende? Porque se sabe. Como é que... E se eu chegar ao céu e quiser saber de uma coisa que evidentemente eu não sei? Você não tem que perguntar a ninguém. É verdade, não. E como é que eu faço? Quando você estiver no céu, e eu vou lhe encontrar lá. Quando você chegar lá e você quiser saber alguma coisa, você só vai em frente ao trono e você olha para o rosto de Jesus. Só olhe. Quando você olhar para o rosto dele, ele sabe o que você está querendo saber. E quando ele olhar para você, ele diz o que você precisa saber. A Bíblia diz em Colossenses 2 que nele, em quem? Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria. Mas eu sei o que você está pensando agora. Eu acredito nisso, pastor. Se tiver embasamento bíblico. Se não tiver, você acha que eu vim aqui falar da enciclopédia Mirador? Pois bem, então a Escritura Sagrada diz que lá no Monte da Transfiguração estavam Pedro, Tiago e João. Estão ali os três. E de repente aparecem duas pessoas ali. Me permita usar a minha mente, a qual foi dada por Deus. E eu estou imaginando aqui, o Pedro disse, João, dá uma olhadinha direita, com o rabo do olho para a direita, tem um penetra aí. Alguém entrou aqui sem ser chamado, e não é dos nossos, dá uma olhadinha, João disse, não conheço. Tiago, vê aí quem está, não sei, não tenho a menor ideia. E Pedro, Tiago e João não sabem de quem se trata. Mas quem será? Que horas subiram? Que horas chegaram? Eles estão há muito tempo, Tiago? Não sei, eu os vi agora. E de repente diz a Escritura, só aí é que a Bíblia diz que o rosto de Jesus começou a se transfigurar. Quando o rosto de Jesus se transfigurou e teve a imagem do rosto celestial, aí virou a universidade. Aí o Pedro olha para o rosto de Jesus, quando olha, oi, irmão Moisés, tudo bem, irmão Moisés? Pedro nunca perguntou quem era aquela pessoa. O rosto de Jesus mostrou para Pedro quem era aquele cidadão. Pedro olha de novo, Elias, muito prazer. Pedro não conhecia Elias. No mundo espiritual você não precisa perguntar. É o rosto de Jesus que tem a sabedoria completa para você. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Agora, Deus não é chamado no céu de mestre. Deus não é chamado no céu de médico. Não há doenças lá. Deus é honrado, venerado, adorado e exaltado no céu eternamente. Ele é chamado de Criador.
Ele é criador. E sabe a razão? Isso está exaustivamente na Bíblia, mas mais especificamente, no livro de Apocalipse 4, 5, etc. E a Escritura Sagrada diz que os anjos, os seres celestes, louvam e chamam de Criador. Tu criaste, tu criaste. Você sabe por que é que Deus sempre quer ser chamado no céu de Criador? E porque os anjos, porque os seres celestiais o adoram espontaneamente como Criador? É porque quando eu digo assim na terra, Jesus, meu querido mestre, o sujo diz, eu também sou. Eu na Jesus digo, ô Jesus, meu mestre querido. Aí o sujo diz, eu também sou médico. Eu digo, ó Jesus, tu és o meu Senhor. Aí ele diz, eu também. Tudo que eu digo que Jesus é, o diabo diz, eu também sou. Mas que coisa. Agora quando eu chego e digo, Jesus, meu Criador, aí o diabo diz, isso eu não sou. Você pode glorificar a Deus porque é o único Criador? É para mim um privilégio informar nesta manhã que até hoje, dia 19? Até hoje, dia 19 de julho de 2009, até hoje, até agora, 10 para as 11, até agora, Satanás jamais criou qualquer coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Jamais criou. Ele é o grande imitador, ele imita. Eles disseram que fala em língua lá. Porque ele tenta imitar. Eles disseram que lá tem profecia. Claro, é imitação. Disseram lá que tem cura. Tudo que você descobrir que o diabo faz é imitação. A originalidade do universo está nas mãos do Deus original e eterno. A Ele glória e louvor para sempre. Aí um diz, pastor, só tem uma coisa que ele deve ter criado. Disse, o que é, meu irmão? Disse, o mal. Não, senhor. Pastor, não foi ele que criou o mal, não foi. Deus assumiu a responsabilidade. Está escrito no livro do profeta Isaías. Quem quiser saber mais rapidamente, pergunta pastor Silas. Está escrito no livro do livro do profeta, ele diz assim, eu, o Senhor, crio o mal. Mas Deus, por quê? É para não ficar nem isso para o diabo. É para não ficar nem isso para o diabo. Mas para que você não fique assim, meio constrangido, mas Deus criando mal, que coisa esquisita. Meu irmão, difícil é criar o bem, irmão. Criar o mal é facílimo. Difícil é criar a luz, irmão, criar as trevas. Você quer saber como é que a gente consegue acender aquela luz? É complicado, tem que ligar para a Light, e tem que fazer inscrição, e tem que vir aqui fazer uma instalação, e tem que pôr fio. Criar a luz é complicado, irmão. Agora, criar as trevas, apaga a luz. Criar o bem, irmão, é complicado. Fazer o bem é difícil. Agora, criar o mal, vira o bem do avesso. Quando Deus disse, eu assumo a responsabilidade de criar o mal, quer dizer, o mal é o bem do avesso. As trevas são a luz do avesso. Deus é o Criador de todas as coisas. Glória para Ele. Deus é chamado de Criador, é adorado como Criador. Mas a Bíblia diz que a revelação final de Jesus para esta terra, Apocalipse 19, 13, diz, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Eu quero pedir-lhe uma gentileza. Se você puder repetir o meu gesto, eu fico agradecido por isto. Este livro, aqui na terra, humanamente, o nome humano deste livro qual é? Bíblia. Agora, qual é o nome espiritual deste livro? Palavra de Deus. Este livro tem o mesmo nome que Jesus tem. É por isso que quando você conduz a Bíblia, só porque você está andando nas ruas com a Bíblia, você já inspira temor aos demônios, porque você está conduzindo a palavra. A palavra. A palavra. A palavra. É por isso que o diabo odeia quem lê a Bíblia, porque sabe que está mergulhando no oceano da palavra. E se você me pergunta esta manhã, pastor Gesiel, tem muita diferença entre a Bíblia e Jesus? Não, só existe uma. Só uma diferença. Tudo mais são semelhanças. Você quer ver uma coisa? Jesus cura. Só digam sim ou não. Pode dizer. Ok. Jesus cura. Sim. A palavra cura. Jesus levanta. A palavra levanta. Jesus purifica. A palavra purifica. Jesus santifica. A palavra santifica. Jesus ressuscita. A palavra. Tudo o que Jesus faz, a palavra faz. Sabe por quê? Porque no princípio era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você não tem Jesus na mão,
porque Jesus está no céu, mas você tem Jesus, você tem a palavra de Deus aqui na terra. E a única diferença entre Jesus e a Bíblia, única, é porque a Bíblia é a palavra escrita e Jesus é a palavra viva. E se todas as Bíblias deste mundo fossem queimadas, destruídas, seriam destruídas as Bíblias, mas não a palavra, porque para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Veja agora o verso 12, por favor. Eu não vou desdobrar mais os comentários. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vocês notaram agora a dupla? Viva e eficaz. Os irmãos falem viva, as irmãs falem eficaz. 1, 2, 3. Ok. E mais penetrante do que espada alguma de... Os irmãos dizem um gume, as irmãs dizem outro gume. 1, 2, 3. E penetra até a divisão da alma e do espírito. 1, 2, 3. E das juntas e medulas. 1, 2, 3. E ata para discernir os pensamentos e as intenções do coração. 1, 2, 3. Pensamento. Coisa bonita, não é? Nós dois achamos, pelo menos nós dois achamos. Coisa bonita. Duplas. Deus está trabalhando através de cada texto da Bíblia. Eu quero deixar uns poucos pensamentos antes que eu conclua. Como é que Deus opera a obra de santificação em nós, preparando-nos para as maravilhas que vão acontecer amanhã? Primeiro, você não vai conhecer as maravilhas de Deus se você não conhecer primeiro a palavra de Deus. Os homens a quem Deus está, os homens e as mulheres também. Os homens e mulheres aos quais Deus está revelando os seus mistérios são homens e mulheres que estão apegados à palavra de Deus. Eu lhes deixo um apelo nesta manhã, jovens de Deus, jovens cristãos. Amem a palavra, mas não amem apenas, amem apaixonadamente. Os homens e mulheres a quem Deus está confiando a tarefa, eu queria dizer isto com muita ênfase, debaixo da unção do Senhor. Os homens e mulheres aos quais Deus está confiando a tarefa de vencerem Satanás, são homens e mulheres que sabem empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero te estimular a que continues orando, continua orando, continua orando, continua orando. Agora deixa eu ser bem sincero, tua oração não vence Satanás. A palavra de Deus vence. Eu quero sugerir a você que continue se consagrando, mas a consagração de vida não desbarata os demônios. A palavra de Deus desbarata os demônios. O que você tem na mão é a palavra de Deus. Esse livro que você tem é Deus falando, é Deus agindo, é Deus atuando, é Deus prometendo, é Deus realizando, é Deus garantindo, é Deus sustentando, é Deus trabalhando na sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Existem algumas coisas deste mundo que são vivas, mas não são eficazes. E existem algumas coisas que são eficazes, mas não são vivas. Há irmãos que têm uma tesourinha, há irmãos que têm um aparador de unhas e fazem um trabalho muito bonito. Há irmãos que têm um pente e com ele penteiam muito bem o cabelo, principalmente quando tem. Você tem muitas coisas que são eficazes, agora são eficazes, mas não são vivas. E há muitas coisas que são vivas, mas não são eficazes. Este livro que você tem na mão é vivo e eficaz. É vivo e eficaz. Agora, ele não é vivo porque recebeu vida. Ele não é vivo porque alguém lhe deu vida. Ele é vivo porque ele é o produtor de vida. Na sua mão está o laboratório que produz vida, e vida abundante, vida que não termina, vida que não falha, vida que não murcha, vida que não definha. A Bíblia é o sol que não se apaga. A Bíblia é o livro que não esmaece, é o brilho que não perde o seu fulgor. Isto aqui é uma estrela permanente na sua vida, viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Eu me deterei só em um ponto que eu quero antes
enfocar e termino. E diz aqui: e penetra até a divisão da alma e do espírito. Por favor, amadas, por favor, amados, diletíssimos irmãos, repitam as minhas palavras, por favor. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Aqui está o lugar onde a nossa santificação é trabalhada pela palavra de Deus. Aqui está o lugar secreto aonde os bisturis dos médicos jamais chegam. Os melhores produtos injetáveis que circulam através da medicina não alcançam este lugar misterioso que existe no ser de cada um de nós, a divisão da alma e do espírito. Eu respeito qualquer compreensão que você tenha deste assunto e que seja diferente da que eu tenho. Eu respeito qualquer opinião que você expose e que seja contrária ou distinta da que eu exposo. Eu respeito e não é objeto de discussão. Mas eu, pessoalmente, creio assim. Eu creio que quando Deus formou Adão, e isso todos nós cremos que Ele o formou, Adão estava ali. Enquanto Adão está deitado, ainda não é Adão. É uma múmia. Não é um cadáver, porque não morreu. Mas é Adão. Antes de ser Adão. E ele está deitado aqui, porque não pode se levantar, ele não tem vida. Quando eu era criança, eu me perguntava a mim mesmo por que eu tenho duas orelhas. Você também perguntou, fica rindo aí, mas você também perguntou. Quando eu era criança, eu me perguntava por que Deus me deu dois olhos. E houve pelo menos uma vez da vida que eu desejei ter o olho para trás. Mas um dia que levei uma grande pancada na cabeça, digo, que bom que não tem um olho aqui. Mas eu queria mesmo saber, é porque eu tenho um nariz só, com duas narinas. O que é que Deus achou de fazer o meu nariz, o seu também, com duas narinas? Ele disse, um dia você vai entender. A minha compreensão é esta. Adão está deitado aí. Nariz, um nariz e duas narinas. A Escritura Sagrada não diz, jamais está escrito na Bíblia que Deus assoprou no nariz de Adão. Nariz não, está escrito nas narinas. Deus chega e assopra em uma. E eu creio de todo o meu coração que quando ele assoprou nesta, ele introduziu a minha alma. Quando ele assoprou nesta, ele introduziu o meu espírito. Porque diz assim, ele assoprou nas narinas e foi feito alma vivente. Pelo menos está escrito. Eu creio assim. Agora Deus introduziu a alma. Quando chegou lá dentro, eles, em algum lugar, não quero discutir isto aqui, eles ficaram juntos, praticamente interligados. E Deus estabeleceu o seguinte plano, você é um ser completo agora, Adão. Eu sempre ando com a minha mão direita, eu não consigo ir para nenhum lugar sem ela. Você trouxe a sua? Levante assim, por favor. Diga, Espírito. Espírito. Agora um pouco mais baixo, alma. Agora um pouco mais baixo. Complete. Corpo. A ordem bíblica é esta. Geralmente a gente diz corpo, alma e espírito, mas é porque nós gostamos de restaurante. A gente diz corpo, alma e espírito. Mas na verdade a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. E Deus disse a Adão, você agora tem espírito, você tem alma e você tem corpo. O corpo é visível. O corpo é mortal. O corpo é palpável. O corpo é perecível. Agora você tem alma e tem espírito. O espírito é uma porção minha que para mim voltará. A alma, estou dando uma faculdade muito especial de ser o seu representante na eternidade. Eu vi as almas do que haviam sido mortos debaixo do altar, etc, etc. No crente, alma e espírito estão juntos. No pecador, existe uma separação. E o espírito fica impenetrável a Deus. E a alma fica fazendo tudo o que quer. O que é santificação? Santificação é o grande trabalho que o Espírito Santo tem, através da palavra de Deus,
As duas mãos, por favor. Eu vou contar um segredo para os irmãos, mas eu queria pedir um favor. Por favor, em nome de Jesus eu peço, não espalhem. Se os irmãos prometem, digam sim. Muito obrigado. O grande drama que eu tenho na minha vida é que a minha alma quer sempre estar emparelhada ao meu espírito. E a minha alma não é o meu espírito. E tem dias que os dois fazem assim, fazem. Aí é um choque. É isso que é uma crise espiritual. É quando sua alma se choca com o seu espírito. Tem dia que o espírito fica valente e faz assim. Você vai me acompanhando? Esse é o melhor dia da nossa vida. É quando você jejua. Quando você jejua, diz, a alma vem para baixo. Aí a alma diz assim para o corpo: corpo, estou por baixo. O negócio está mal comigo. Fica aí. Esse é o grande problema. Nós não queremos separar a nossa alma do nosso espírito. Estão juntos. E Deus não quis assim. Deus quer que seja assim. O espírito é o dono da sua vida. O espírito é o comandante da sua vida. Jesus nunca disse: eu quero que as pessoas me adorem com a alma, porque a alma tem paixões terrenas. Eu não quero que as pessoas me adorem com a alma, porque a alma é muito sentimental. Ela às vezes é romântica, mas é perversa que só. Eu quero que vocês me adorem em espírito. E quando eu adoro a Deus em espírito, vamos balançar. Quando eu adoro a Deus em espírito, a minha alma diz assim: não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu quero te pedir esta manhã que tu submetas a tua alma ao controle do teu espírito. Eu quero te pedir esta manhã que tu permitas que a palavra de Deus chegue e injete força no teu espírito e diga: alma, fica no lugar. Assim como a nossa alma controla e disciplina o nosso corpo, o nosso espírito tem que controlar e disciplinar a nossa alma. Última vez. Eu vou lhe provar biblicamente que esta diferença existe. Ok. Maria vai cantar e diz assim: a minha alma, quem completa? Engrandece. Quando uma pessoa diz para outra engrandece, é porque ela está embaixo. Ela diz assim: a minha alma engrandece. Agora, o meu espírito se alegra, porque está no mesmo nível. Aqui não é, a minha alma engrandece. A alma está por baixo, engrandecendo quem está em cima. Mas o espírito, irmãos, está ao par com Deus. Oh, coisa linda! E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que a palavra de Deus faz para nos santificar? O que é? Ela chega e diz: atenção, cheguei. Você começa a ler a Bíblia e Deus começa a falar pela palavra: eu vim separar a alma do espírito, porque eu vou fortalecer o espírito. E para o espírito forte não existe almas fortes. Para o espírito forte, todas as almas são vulneráveis. Tua alma tem muito valor, tua alma tem muita significação, tua alma é muito preciosa. Mas eu quero dizer uma coisa: põe essa tua alma debaixo do controle do teu espírito, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Sabe por que alguns irmãos quando cantam oh glória e aleluia, você acha que isso está errado? Eu não posso dizer que está errado, Deus é que sabe. O que eu estou achando é que a pessoa está cantando com o corpo, está cantando oh glória e aleluia. A igreja, deixa o teu corpo cantar, deixa, é bom que o corpo cante, mas eu quero que você compreenda que quando você canta com o corpo, você está apenas cantando. Agora, quando você abre sua boca e começa a dizer algumas palavras, a minha alma te louva, ó Senhor, você está paradinho assim, seu corpo não está cantando, mas a sua alma está louvando. Agora, quando você chega na presença de Deus e diz, só para te adorar e fazer
teu nome grande. Aí não é mais o corpo, aí não é mais a alma, aí é o Espírito que entrou em cena e começou a glorificar a Deus. Sabe para que serve a alma? Serve para louvar a Deus. E eu quero pedir que você nunca ponha a sua alma fora do seu louvor, porque se você não puser a sua alma dentro do seu louvor, ele não merece o nome de louvor, é apenas cântico. Então vamos ver se está bem claro. Com o corpo eu canto, com a alma eu louvo, e com o espírito eu. Agora, quanto mais forte, quanto mais intensa, quanto mais espiritual for a minha adoração, é porque Deus está conseguindo, por sua palavra, dividir a alma do Espírito. Aí o Espírito está lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Sobe Espírito, sobe Espírito, sobe Espírito, sobe Espírito, sobe Espírito. Deus vai fazer maravilhas amanhã, e os protagonistas dessas maravilhas serão os homens e as mulheres que derem licença, derem permissão a Deus para separar a alma do Espírito e deixar que o Espírito assuma o seu verdadeiro lugar. Vamos, ao concluir, recordar uma pequena diferença entre a alma e o Espírito. Eu vou para o culto, mas eu só vou com a alma, porque eu não sou um adorador, eu sou um louvador. Ok, eu vou como? Aí eu vou orar, quando eu cheguei, Deus, cheguei. Isso é coisa da alma. A alma, cheguei, porque a alma só pensa nela. Deus, cheguei. Agora, quando o Espírito chega, Deus, chegaste. Acho que não deu para estabelecer a diferença. A alma só se lembra dela, a alma só se vê a si mesma. Deus, cheguei. Agora o Espírito diz, Deus, que bom, tu estás aqui. A diferença entre louvor e adoração é que o louvor diz assim, eu cheguei para te louvar e dizer que não tenho dinheiro. Já está pensando nas coisas. A alma é assim, só vive pensando. A alma é assim. A alma traz as suas necessidades. Agora o Espírito não. Rico dos ricos, Senhor dos senhores, poderoso, santo e maravilhoso. Quando você louva, você leva a Deus as suas necessidades. Quando você adora, você glorifica a Deus pelas suas possibilidades. A alma diz, Deus, tem compaixão de mim. Eu não tenho e não posso, não tenho e não posso. E essa oração cansa. Irmão, você está suado, irmão. Que é isso? Você está fazendo o quê? Orando. Por que você está suado assim, orando? Como é que você orou? Não tenho, não posso. Isto é oração. Isto é alma. Ai, não tenho, não posso. A adoração nunca diz eu não tenho e eu não posso. A adoração chega, contempla Deus. Tu podes, tu tens, tu podes, tu tens, tu podes. Quando eu adoro, eu me lembro de mim na presença de Deus. Quando eu louvo, eu me lembro de mim na presença de Deus. Quando eu adoro, eu só vejo Deus e me escondo na fumaça. Amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Eu não estou sugerindo esta manhã que você prepare seu espírito para as maravilhas. Eu não estou sugerindo esta manhã, e você me ouvirá bem, eu não estou sugerindo esta manhã simplesmente, meramente, superficialmente, linearmente, levianamente, eu não estou sugerindo que você prepare seu corpo para as maravilhas. Não preciso dizer isto. Eu não estou sugerindo que você prepare sua alma para as maravilhas. Eu estou sugerindo que você conceda uma prioridade ao seu espírito para tomar a dianteira da sua vida e dizer, Deus, atua no meu espírito, porque eu quero ser parte das tuas maravilhas. Estejamos de pé no nome do Senhor Jesus. Agora, é algo tão simples o que eu vou falar agora, tão simples,
Mas eu queria... Você já fechou a Bíblia? Tudo bem, eu vou ler. Todo mundo sabe como termina o versículo. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da e do... Guarda isso que é Bíblia. Da e do... Da e do... Primeiro, alma. Segundo, você guardou bem? Vamos para frente. Da alma do espírito, das juntas e medulas, outro dia, né? E apta para discernir os pensamentos e as intenções. Uau, peraí, isso aqui é Bíblia. Primeiro, não. E apta para discernir os pensamentos e as intenções. Primeiro, segundo, volta para lá. Primeiro, alma. Segundo, agora aqui, lá na frente. Primeiro, segundo, os teus pensamentos não valem muita coisa, porque são relacionados com a alma. Deus não está querendo apenas teus pensamentos. Alma, pensamentos. Deixa esse lado. Espírito, intenções. O que vale nesta noite, nesta manhã, não são as coisas que estão passando, as ideias que passam pela tua cabeça. Eu tive 450 pensamentos hoje de manhã. Eu acho até pouco. Tem dia que a gente tem 2.700. Os teus pensamentos, eles estão associados à tua alma. Isto não vai construir a tua vida. Os teus pensamentos estão associados à tua alma. Eles não vão te edificar. E há muitas pessoas que foram enganadas pelo inimigo e se sentem hoje angustiadas, quase caídas. Ah, pastor, minha vida não tem mais. Olhe por mim, pastor, tem tanto pensamento mal. Meu filho, isso é coisa da alma. Esquece isto. Deus está querendo saber das tuas intenções. Eu estou pedindo a Deus neste final, dá-nos esta manhã a capacidade de termos grandes intenções. Qual é a tua maior intenção nesta manhã? Há um homem aqui entre nós que tinha muitos pensamentos sobre rádio. Eu quero rádio, mas nunca conseguiu fazer nada enquanto tinha só pensamentos. Aí um dia ele foi a Deus e disse: Deus, eu quero que tu me dês isto. Aí transformou em intenções. Hoje é a figura mais importante que este país tem na seriedade da difusão do Evangelho pela televisão, pelo rádio. Se você viver dos seus pensamentos, você não vai a lugar nenhum, porque os pensamentos são controlados pela alma. Se você transformar os pensamentos em intenções, porque só as intenções é que são transformadas em decisões. Qual é a sua intenção nesta manhã? As pessoas que têm uma nobre intenção esta manhã, comecem a formular um projeto para Deus e digam: Deus, a minha alma tem os pensamentos esquisitos. O jovem vai namorar a jovem e tem os pensamentos horrorosos. Deus tem compaixão, Deus. Não é isso que eu quero, não, mas são pensamentos. Aí ele chega para o senhor: a minha intenção é casar contigo. Pelos pensamentos é só para passar o tempo, pelas intenções é para casar. Teus pensamentos não são grande coisa. Agora tuas intenções vão apressar as maravilhas de Deus. Tuas intenções vão apressar as maravilhas de Deus. Eu vou te dar, meu irmão, minha irmã, 25 segundos para que tu escolhas agora um propósito, uma intenção e apresente diante de Deus. Davi era um homem que tinha muitos desejos, muitos pensamentos, muitos propósitos. Mas um dia Davi diz: quer saber uma coisa? Eu vou parar de ser trouxa. Eu tenho tanto problema para resolver aqui no reino. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu não estou conseguindo fazer nada. Ele chegou e disse: Deus, eu vou te falar uma coisa aqui. Vamos acertar isto. Eu só tenho uma intenção na vida. Uma só. E ele disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele saiu do terreno dos pensamentos e entrou no terreno das intenções. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Qual é a tua grande intenção? Se tu queres ser um homem usado por Deus, deixa os teus pensamentos negativos de lado e entra com tua intenção agora. Põe a tua alma para baixo, dá um... Que é isso? Alma. E diz ao Espírito: voa, Espírito. Voa, Espírito.
Pai, o teu povo vai orar agora. As pessoas que já formularam uma intenção nobre e sagrada para Deus, as que já formularam, comece a levantar a sua mão. Deus vai registrar a tua intenção. Propõe uma coisa boa, decide uma coisa boa, planeja uma coisa boa, pede a Deus que esta intenção seja aceita por Ele. Vou convidar o meu amigo, pastor Jean, para orar ao Senhor agora. E eu vou pedir a Deus, enquanto ele está orando, nós vamos esperar que o Senhor atenda o desejo do seu coração. Mantenha a sua mão levantada, por favor. Diga: meu corpo está submetido à minha alma. Minha alma, eu consegui, pela palavra de Deus, separar do meu espírito. Agora, meu espírito tomou a primazia da minha alma, porque o meu espírito está cheio do Espírito de Deus. Oremos ao Senhor, nosso Pai. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, e ela iluminou o nosso entendimento, trouxe alegria à nossa alma, mas edificação ao nosso espírito. Te agradecemos neste momento porque o Senhor nos orientaste, porque o Senhor nos instruíste, Senhor. Neste momento o Teu Espírito facultou ao nosso espírito a compreensão dos Teus mistérios revelados pela Tua doce, santa e poderosa palavra. Queremos neste momento Te agradecer de todo o nosso coração, porque nós estamos num só Espírito, Te adorando, Te exaltando, magnificando, glorificando, tributando. Estamos dizendo que o Senhor é grande, não pelo que o Senhor faz, o Senhor é grande pelo que o Senhor é, independente do que vai fazer. Nós estamos aqui para Te adorar, também por Lhe agradecer, porque neste momento, através da adoração do nosso Espírito, o Senhor está financiando os nossos sonhos. Meu Deus e meu Pai, eu peço que concretize cada sonho, cada desejo dos Teus filhos, que neste momento mandem este e-mail espiritual à Tua presença. Nós cremos que eles verão estes sonhos concretizados e o Teu nome será glorificado para todo sempre. Quem crê, diga amém.